A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom tê-los aqui. Deus abençoe a todos. Peço aos irmãos que divulguem esses vídeos, compartilhem aí nas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para receber novos vídeos, viu? E vamos continuar nesse trabalho de mostrar, a verdade da palavra de Deus e as verdadeiras doutrinas da congregação. E, sobretudo, falando da salvação que há em Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a salvação somente pela fé. O que era preciso para a nossa salvação, Ele já realizou na cruz do Calvário, derramando seu sangue precioso, para nos justificar diante dele mesmo. Ora, se ele morreu pelos meus pecados, pelas minhas culpas, eu estou livre. Isto é a salvação, simples assim. Agora, isso vai na medida daquilo que você acredita. Se você crê nesta palavra de Cristo, na suficiência desse sangue derramado, vai chegar uma hora que o Espírito de Deus vai fazer do seu corpo o seu templo. Aí coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Tá? Então veja, este é o último vídeo que eu faço desta série com o nosso querido e precioso Tiago Bonde. Ele sempre foi desse jeitão. Ele vem contesta aquilo que a gente está falando, contesta com deboche, e depois, quando ele fica sem saída, ele, dá o fora, puxa o carro, como ele está fazendo agora. Ele diz que está numa correria muito grande e não pode estar respondendo vídeos, Bom, mas ele, nessa discussão toda, ele trouxe uma excelente contribuição. Por quê? É o seguinte: eu sou o autor de 82 pontos heréticos da congregação. Mas o segundo ponto de doutrina, que eu trato de revelações, as famosas revelações da congregação cristã do Brasil, eu não sabia a origem. Eu não sabia de onde é que surgiu essa prática, E o Tiago, a contribuição dele foi esta, que agora eu estou sabendo, que a origem dessa prática de cultos místicos, revelações da palavra de Deus, tem origem em 1 Coríntios capítulo 14, onde do capítulo inteiro, que são mais de 30 versículos, o cara leu e sacou uma palavra, e aí criaram esse absurdo, que é esses cultos místicos de revelações. A grande maioria são falsas profecias. Não é que algumas delas não se cumprem na vida das pessoas, porque afinal são congregações sempre lotadas de gente, 600, 800 irmãos, então. O cara tira a profecia na cabeça de todo mundo, cai na cabeça de quem cair, Quando acontece na vida de alguém, na primeira oportunidade a pessoa vai lá e levanta e testemunha: Deus falou na boca do servo de Deus e se cumpriu na minha vida. E o homem lá é glorificado. Agora, aquele que acreditou e se deu mal, é evidente, Ele não vai lá na frente e dizer: oi, irmão, viu a palavra do culto de ontem? Pois é, irmão, eu acreditei e me dei mal, viu, irmandade, me dei mal, não se cumpriu. Não vai fazer isso porque vai ser humilhado em público, mandado sentar, cala a boca, vai sentar. E é perigoso lá fora, na rua, tomar uma porrada, entende? Porque o fanatismo religioso produz pessoas com esse tipo de comportamento. Não aceita uma crítica, Não aceita uma crítica. Então, mas a contribuição do Tiago me ajudou aí a melhorar a segunda heresia, onde eu digo, veja, segunda heresia, estão sempre em busca de novas revelações. A revelação das Escrituras não basta para eles. Toda pregação tem que ter a revelação. O que está revelado nas Escrituras não tem valor algum.
Vocês viram aí o comportamento dele. Óbvio, né? Uma carta escrita no ano 54 depois de Cristo, né? 1900 anos atrás. Uma carta dirigida a crentes que não podiam fazer grandes reuniões, porque sofriam perseguição, mais ou menos 280 anos de perseguição, primeiro pelos soldados do templo, depois pelo Império Romano. O Império Romano só aceitavam o culto a deuses aprovados pelo Senado Romano. Jesus Cristo, evidentemente, não estava nessa relação. Então, eles evitavam chamar a atenção sobre a vida deles, estas reuniões. Mesmo porque havia também muito fake news, né? Naquele tempo não existia esse termo, né? Fake news. Quer dizer, boataria, né? Boatos. O que o pessoal sabia a respeito do cristianismo era boatos, né? Acreditavam, por exemplo, que numa má interpretação da ceia do Senhor, acreditavam que eles sacrificavam crianças, que bebiam o sangue destas crianças, entende? Havia uma porção de crendices que deturpavam o cristianismo. Então, por isso era altamente perigoso, né? As reuniões cristãs. O que acontecia eram reuniões nas casas, 2, 3 famílias, 12, 15 pessoas que se reuniam para prestar um culto a Deus. Simples assim, é uma sala pequenina, porque era o povo pobre da sociedade. Pessoas pobres, sabe? Habitações humildes, quartos, salas, tudo pequenininho. Era nesses lugares a quem Paulo escrevia estas cartas orientando como é que eles deveriam proceder nessas reuniões. Mas isso não tem valor algum para o Tiago, é uma coisa óbvia, mas para ele não tem valor algum. Seguindo aqui a leitura da segunda heresia. Acreditam-se portadores de novas revelações. A palavra de Deus lá no livro do Apocalipse diz que se alguém acrescentar alguma coisa ou diminuir alguma coisa deste livro, perderá o seu direito à árvore da vida. O texto sagrado é para você respeitar. Para você respeitar o texto sagrado, você precisa saber interpretar. E para você saber interpretar um texto, você precisa saber o contexto, quer dizer, os versos que vêm antes e os que se seguem depois. Para fazer uma boa interpretação, além do que, você precisa saber o contexto histórico, o momento que aquilo foi escrito, para entender o porquê foi escrito. Como é o caso aqui, né? Se você não examina o contexto histórico desta carta, você não vai entender por que Paulo escreveu isso. Declaram-se apóstolos de um novo testamento. Eu tenho um parente por afinidade, um cunhado por afinidade, que um dia ele voltou entusiasmado, ele é cooperador desse ministério aí. Voltou entusiasmado lá da reunião, declarando que ele ouviu lá que eles eram apóstolos de um novo testamento. Nós conhecemos o Velho Testamento, né? E o Novo Testamento. Agora a congregação traz um novo testamento, uma nova revelação. O Velho Testamento, a justificação do homem era no sangue dos animais, de touros, ovelhas e bodes. O Novo Testamento, a justificação do homem é no sangue derramado na cruz do Calvário. Esse Novo Testamento da congregação cristã do Brasil, esses apóstolos, como explicar a justificação dos homens? Fica difícil, né? Depois sigo dizendo. E funciona assim. O pregador lê um texto das Escrituras aleatoriamente escolhido. Quer dizer, abre em qualquer lugar, lê qualquer coisa, escolhe um pedacinho e pronto. Supondo-se guiado por Deus para essa escolha e fazer a devida leitura. Desse texto, saca um verso do contexto, ou por vezes saca uma frase de um versículo,
Aqui eu preciso acrescentar, outras vezes, uma palavra de um versículo, como é o caso aqui, né? Vou até acrescentar agora, vírgula, por outras vezes, apenas uma palavra de um versículo, né? E dali ele vai extrair uma mensagem, uma revelação. É a palavra que foi revelada, né? Como rejeitar um estudo bíblico e a busca do conhecimento? O resultado disso é catastrófico, é evidente. O cara está falando para 400, 600, 800 pessoas. Se ele falou uma mentira, ele vai multiplicar a mentira dele por 400, 600, 800 pessoas, que por sua vez vão espalhar essas mentiras. Assim é que surgiu essas 82 heresias da congregação, e o resultado disso é catastrófico. Mataram milhares de pessoas e destruíram milhares de famílias ao longo de 80 anos. Eu digo aqui, as heresias relacionadas abaixo são todas oriundas desta prática. São as 82 que eu relaciono. Aliás, no final desse vídeo, eu vou colocar as 82 heresias para que você conheça. No catolicismo romano, um dogma demora séculos para ser acreditado por toda a Igreja Católica Romana. Na congregação, basta um maluco pregar qualquer asneira e pronto. Imediatamente virou um dogma doutrinário para todos que estão presentes naquele culto. Deixa eu corrigir aqui, ó. Para todos que estão presentes naquele culto. Evidentemente isso se espalha e prospera, alcançando outras mentes e corações. Agora, aqui a contribuição do Tiago. Ó. A origem desta heresia fundamenta-se numa só palavra, revelação, que você lê em 1 Coríntios 4, versículo 6 e versículo 26. Na ignorância do contexto, que manda que o exercício do dom de línguas só aconteça se houver intérprete, o verso 27, e mesmo assim, falem 2, quanto muito 3, versículo 27 e versículo 23. E, se não houver intérprete, versículo 27b, parte B, esteja calado, falando consigo e Deus. É o versículo, você lê no versículo 28. Também quanto aos que profetizam uma revelação, profetizem apenas 2 ou 3, versículo 29, e os outros julguem, versículo 29, parte B do versículo. Então é isso daí, mas o que acontece é que eles não respeitaram as escrituras lá atrás, por volta de 1940. Pegaram, alguém levantou-se e fez o que eu estou falando, denunciando aí. Leu 1 João capítulo 5, 16, lá está escrito, pecado para a morte pelos tais eu digo que não orem. Ele sacou a preposição para, colocou a preposição de, criou o pecado de morte. E dali para frente começaram a expulsar pessoas do templo por bobagens, besteiras. Algumas cometeram pecados cabeludos, né? Adultério, fornicação. Outros não. Simplesmente ir a um casamento de uma filha sua, numa igreja evangélica, pronto, pecou de morte, caiu da graça, perdeu a alma, vai parar no inferno. Tem cabimento isso? Pelos seus frutos conhecereis. O Senhor mandou fazer o teste da experiência. É o melhor teste. Você vê e confere se é o resultado. Se o resultado é bom, opa! Se o resultado é mau, peraí, né?
pelos seus frutos. Isso aí não serve. Está na cara. Mas eles continuam praticando isso, matando pessoas e destruindo famílias até o dia de hoje. Por isso, Brasil afora deve estar acontecendo, tá? É que essas coisas não chegam ao nosso conhecimento, porque o Brasil é muito grande, tá bom? Meus queridos, para o vídeo por aqui, né? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome de quem? É do Senhor Jesus.